Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao Instituto Espírita de Educação. E para o estudo desse dia de hoje, nos foi designado o tema A Lei do Amor, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, em Instruções dos Espíritos. E é sempre bom lembrar que Jesus é todo amor, né? Ele veio trazer essa lei do amor na segunda revelação. Mas antes de começarmos, nós vamos fazer uma singela prece. Jesus amado, nosso querido mestre, amigo, companheiro de todas as horas, estamos aqui reunidos em Teu santo nome para estudarmos as Tuas lições de amor. E neste momento de comunhão com o plano maior, queremos Te pedir por toda a humanidade, por todas as famílias, ampara a todos nós, Senhor, e permita que durante esse breve estudo as Tuas lições possam prevalecer de forma reluzente, brilhante e que possa penetrar em todos os corações que estão nos ouvindo. Muito obrigada pela oportunidade do trabalho, do estudo, que assim seja. Bom, meus amigos, então, como eu falei anteriormente, nós estamos aqui para estudarmos um pouquinho, conhecermos um pouquinho mais sobre a lei do amor. E para começarmos, é sempre bom reforçar que a revelação, no caso, toda a revelação, é sempre feita a homens predispostos, designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviado ou missionários incumbidos de transmiti-la aos homens. Então, a lei do amor, podemos dizer que, com certeza, que é a segunda revelação. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Ora, se ele constitui o tipo de perfeição, então, com certeza, Jesus é o nosso modelo. E sabemos que todo modelo deve ser seguido. E ele foi o mais perfeito modelo que teve aqui na Terra. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então nós vamos achar esse comentário na questão 625, o comentário de Kardec, de O Livro dos Espíritos. Moisés, quer dizer, para a gente poder entender um pouquinho, nós vamos voltar para a primeira revelação. E Kardec, na Gênese, ele fala o seguinte, no capítulo 1 da Gênese: Moisés revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano, Senhor e orientador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Então, a primeira revelação foi nos trazido por essa ideia do Deus único. Por quê? Há 1300, mais ou menos, anos antes de Cristo, viveu Moisés, esse grande profeta que libertou o seu povo da escravidão do Egito. E quando eles estavam, no deserto, esses homens rudes, primitivos, havia muitos problemas. E aí, com a lei que foi recebida do Monte Sinai, os 10 mandamentos, Moisés trouxe a lei de Deus, essa lei de Deus, e trouxe a ideia para esse povo do Deus único, que acreditavam em muitos deuses. E a lei mosaica tinha um caráter essencialmente disciplinadora. Na verdade, é assim, existia a lei de Deus,
a lei do decálogo, dos 10 mandamentos, e por conta da rudeza dos homens, desse primitivismo, desse embrutecimento, Moisés ele teve que criar leis civis. A lei mosaica tinha um caráter essencialmente disciplinadora, para conter um povo ainda semi-selvagem. O objetivo divino era manter pelo amor domínio sobre um povo ainda turbulento e indisciplinado, no qual tinha de se combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Então, essa primeira revelação, a gente traz Moisés disciplinando essas pessoas. E uma dessas leis civis, né, a lei mosaica, a gente vai encontrar como exemplo, lógico, que aquele que ferir seu pai ou sua mãe será punido de morte. Então era uma lei muito dura, era muito dura, mas se ajudou bastante a essa disciplinação dessas pessoas, do seu povo, né, para conter o seu povo. Mas ele falava de morte, falava de olho por olho, dente por dente, né? E aí nós vamos ver Jesus como segunda revelação, e a gente vai trazer nas anotações de Mateus um pensamento de Jesus, né? Que ele fala o seguinte: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, não. Os vim destruir, mas cumpri-los. Então Jesus, quando ele veio, nosso governador do planeta, ele não veio destruir a lei. Ele veio cumprir, ele veio elucidar. E aí a gente vai ver que Deus, né, essa coisa do Deus único, a gente vai ver no livro dos Espíritos, na questão 614, quando Kardec questiona aos espíritos o que se deve entender por uma lei natural, né? E a resposta é que a lei natural é a lei de Deus, é a única, verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então é sempre bom lembrar que a lei de Deus é uma lei natural. Então não está nada fora da lei. E Jesus modificou as leis de Moisés por inteiro, as leis civis, né? Então essa lei do olho por olho, dente por dente, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E Jesus falou de outra maneira, pegou toda essa lei, todos esses ensinamentos, né, dessa lei civil, e disse o seguinte: ama teu próximo como a ti mesmo, perdoa não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ora, como amar ao próximo como a mim mesmo, perdoar até 70 vezes 7 vezes, né? Isto é sempre assim, é infinitamente, é sem condições, né? Para alguns dos cristãos primitivos, seguidores de Jesus, e por que não dizer para nós também ainda hoje, né? Como assim, né? Perdoar 70 vezes 7 vezes. E ele disse mais: esse perdão é sem condições nem hesitações. O discípulo de Jesus, ele perdoa sem calcular o número de vezes. Sabemos que não é fácil compreender nem assumir essa atitude. O que Jesus pede, talvez, não seria demais? É possível para um humano perdoar sempre? Sim, é possível, meus irmãos. Se nós não fôssemos capazes, Jesus não teria nos dado esses ensinamentos. Essa é a grande verdade. Porque através da reencarnação, nós vamos nos aperfeiçoando, tanto moralmente como intelectualmente. Com a reencarnação, nós vamos ter a condição da evolução, até atingir o nível do reino de Deus,
da vida, que era a vida de Jesus. Então, mas mesmo assim, vocês podem estar pensando, mas eu ainda não consigo. Eu não consigo ainda ver tanta maldade no planeta, tanta injustiça. Eu não consigo. Não consigo perdoar aquele que me ofende. Não consigo. Mas Jesus, ele não nos trouxe um fardo maior que nós não pudéssemos carregar. Se a gente hoje, se nós não conseguirmos colocar tudo em prática, todos os ensinamentos de Jesus, o que a gente deve fazer? A gente deve ter que colocar metas. Então, assim, hoje eu não consegui fazer determinada coisa, mas amanhã eu já consegui. Essa meta que eu coloquei para mim nesse ano, eu vou tentar fazer. E por aí vai. E tudo que a gente não conseguir fazer nessa vida, porque vida nós temos umas, mas nós temos várias encarnações, tudo que a gente não conseguir fazer nessa encarnação, a gente sabe que tem uma nova oportunidade através de um novo corpo. Então, o que Jesus trouxe, ele não trouxe nada que nós, como espíritos imortais, como deuses, porque somos filhos de Deus, não possamos fazer. Mas lembrando que Jesus não veio destruir as leis de Deus, ele veio cumpri-las, deu a elas o verdadeiro sentido, fez as adaptações ao entendimento da época, resumiu-as em apenas 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele também disse, que a gente vai encontrar essa passagem em João, capítulo 18, versículo 37. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Parece-nos que a mensagem de Jesus ainda não fez ninho nos nossos corações. Porque como escravos de nós mesmos, nós temos as nossas vontades, os nossos vícios. E de todos os vícios que nós temos, o mais terrível é o orgulho, pois semeia na sua passagem os germes de quase todos os outros vícios. Desde que tenha penetrado numa alma, assim como numa praça conquistada, estabelece-se como senhor, instala-se aí à vontade, fortifica-se ao ponto de se tornar inexpugnável. É a hidra monstruosa, sempre a procriar e cujos rebentos são monstruosos como ela. Essa hidra monstruosa, a gente vai encontrar lá na mitologia grega, e é bem interessante que todos aqueles que tentavam matá-lo e cortar uma de suas cabeças, sempre outra nascia em seu lugar. Então é uma coisa que era muito difícil de se matar, de se exterminar. Quando você tentava tirar uma, vinha outra cabeça e outra cabeça e outra cabeça. Então é como se fossem os nossos vícios, claro que nós somos ainda imperfeitos, nós somos anjo em potencial, mas ainda nós não atingimos o grau de perfeição. E sabemos que temos muitos vícios, Mas só que, apesar de todos os ensinamentos de Jesus, parece que é uma coisa que ainda está muito longe para nós, muito distante. Porque o orgulho e a vaidade ainda prevalece muito em alguns de nós, Eu vou falar só por mim, mas pelo menos em alguns de nós, E aí a gente trouxe esse slide onde nós vamos ver algumas imagens daquele que se acha melhor do que todos, Então a gente vai ver o homem que se acha que é o rei, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu sei, eu quero, eu mando, eu preciso. É alguém que busca na internet se existe alguém melhor que eu e o resultado é que não tem.
nenhum resultado encontrado, ou seja, não existe ninguém melhor do que ele. E assim somos nós em determinadas situações. Bem sabemos que dentro do nosso primitivismo, né, a gente já evoluiu bastante, mas como ainda estamos no planeta de provas e expiações, um planeta que está entrando no estágio de transição, a gente tem ainda muito caminho ainda para percorrer, entendendo então que o planeta Terra é um planeta escola, porque ainda damos assim mais valores às coisas, nós damos mais valor daquilo, de ter do que ser, né? E essa marcha da nossa libertação, ela só vai se dar através da reencarnação, porque nós sabemos que nós temos muitos vícios. Um deles nós já vimos que é o orgulho, o outro a vaidade, e nós vamos ver que a pessoa egoísta tem admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância, soberba. E quando que a gente vai conseguir, alguns de nós, esse que tem esse vício, né, se libertar desse orgulho? Qual vai ser o dia, né? Quando que isso vai acontecer? Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu já não faço isso, não, eu já vou à casa espírita e já trato todo mundo bem, não, eu já vou à casa espírita e dou a minha cesta básica. Então a gente vai achando que tá tudo muito bem, mas às vezes em determinadas situações mais difíceis que nós passamos, a gente não consegue segurar um pouco, né, a nossa ira, alguns de nós, né, e acabamos fazendo bobagens e nos comprometendo cada vez mais com a lei de Deus. Que a verdadeira humildade permite o autoconhecimento. Então tá, então eu sei que eu sou orgulhoso, que eu sou vaidoso e que eu tenho outros vícios morais, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para mim mesmo. A verdadeira humildade permite o autoconhecimento em torno dos valores que são legítimos no ser, sem os exaltar, nem se engrandecer, compreendendo o quanto ainda necessitas para atingir o ideal, tendo o prazer de sacrificar-se pelo conseguir. Então, nada é de graça, né? Nada se consegue com facilidade. Mas tudo é possível, porque como somos deuses, nós podemos fazer tudo o que Jesus fez e muito mais. Bem sabemos que ainda estamos distante dele no grau de evolução, mas nós vamos conseguir sim. E porque a gente está ainda, quando a gente mergulha na carne, a gente está ainda nesse mundo de ilusão, né? Que é a matéria. A matéria nos influencia por demais. E é tempo de refletir como estamos levando essas nossas vidas. Qual a nossa trajetória, né? Através desse autoconhecimento, o que eu já fiz, o que eu vou conseguir, será que eu consigo fazer algo melhor? Eu fiz uma coisa de ruim, mas na próxima eu vou melhorar, né? Então vamos pensar se nós não estamos nos deixando levar para as nossas mentiras, fugindo da realidade, fugindo dessa verdade. Nós trouxemos uma fábula, um conto de Leonardo da Vinci, né? Ele que foi um grande inventor, ele foi um grande artista, um grande arquiteto, um grande cientista, enfim. Então, Leonardo da Vinci também escrevia. E nesse livro, Fábulas e Lendas, nós trouxemos um conto curto que se chama O Cedro e as Outras Árvores. Começa assim. No meio de um jardim, junto a muitas outras árvores, havia um lindo cedro. Crescia a cada ano que passava, e seus galhos superiores eram muito mais altos que os das outras árvores. Tirem daí essa castanheira, disse o cedro, inflado de orgulho ante sua própria beleza, e a castanheira foi removida. Leve embora aquela figueira, disse o cedro, ela me incomoda, e a figueira foi arrancada. Tirem as macieiras, prosseguiu o cedro, erguendo alto sua bela cabeça, e as macieiras se foram. Assim,
o cedro fez com que uma a uma todas as outras árvores do jardim fossem arrancadas, até ficar sozinho, dono do grande jardim. Porém, um dia houve uma forte ventania. O lindo cedro lutou com todas as forças, agarrando-se à terra com suas longas raízes. Porém, o vento, sem outras árvores para detê-lo, dobrou e feriu cruelmente o cedro e finalmente, com grande estrondo, derrubou-o ao chão. Bom, gente, o que essa fábula, esse conto traz para nós? O cedro, nós vamos ver que era uma árvore, era orgulhosa e se achava melhor do que todas as outras. Então vamos lembrar que nós somos todos irmãos, não existe ninguém melhor nem pior. Estamos todos no mesmo local de aprendizado, uns mais adiantados, outros nem tanto, mas estamos todo mundo no mesmo barco. E esse cedro, além dele se achar melhor, ele também achou que ele podia viver sozinho. E a gente sabe que nós somos seres gregários, nós estamos aqui para viver em sociedade. Porque através das tribulações do dia a dia, das dificuldades, é que nós vamos conseguir crescermos moralmente, espiritualmente. E Fënelon, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele afirma que para praticarmos a lei do amor, como Deus entende, é necessário que amemos a todos os nossos irmãos indistintamente. É isso mesmo, não é amar a mãe, o pai, o filho, é amar a todos indistintamente. É amar o chefe, que é intransigente, é amar o subalterno, o empregado, que é orgulhoso. É amar aquela pessoa que te xinga no meio de um trânsito não muito complicado. É amar aquele filho difícil. É amar aquele homem, aquela mulher ciumenta. Amar aquele que trai, aquela que trai. Amar o homem, como diz o Marcelo, meu marido, amar o homem bomba. Deus ama o homem bomba igualmente como ele ama Madre Teresa de Calcutá, indistintamente. É assim que nós temos que pensar. No fim da nossa evolução, com certeza nós vamos estar amando como Deus ama todos nós e como Jesus nos amou. Ainda, como falamos, não é para ficar ninguém preocupado e nem desesperado, nós estamos em processo evolutivo. Então, é necessário que amemos a todos os nossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, porque a lei do amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da nossa nova doutrina, porque é ela que um dia acabará com o egoísmo, quer seja um egoísmo pessoal, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, ou aquele egoísmo mais generalizado. E aí nós vamos ver que nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam e o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes em virtude da transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Entendendo que a Terra é o nosso planeta escola, nós sabemos que ainda nós damos muito valores a coisas, mas nós sabemos também que através dessas dificuldades e dessa libertação das dificuldades, que através dessas reencarnações, nós vamos poder alterar essa predisposição para as coisas do mundo. Porque nós somos espíritos imortais e a nossa verdadeira vida é a vida da imortalidade. Então, nós estamos aqui no planeta, nós estamos aqui encarnados para
o aprendizado, e não para consumir, ter coisas, sabe? E não para achar que temos poder, porque no fim vamos todos voltar para o mesmo lugar de onde viemos. E somos atraídos para o umbral, para lugares melhores, lugares nem tão bons, de acordo com as nossas tendências, com as nossas inclinações, boas ou más. Então nós sabemos que ainda nesse estágio primitivo, né, nós ainda temos muitos vícios, né? E a pessoa um deles é o egoísmo, né, que é um vício moral muito forte, muito arraigado em nós, que essa pessoa egoísta tem admiração pelo próprio mérito. Né? Também temos outros vícios, né? Vícios da glutenaria, gostamos muito, alguns de nós gostamos muito de comer, outros gostam muito de beber, outros gostam muito de fumar, né? Outros gostam de falar mal dos outros, fazer fofoca, são muitos vícios que nós temos, né? Não temos todos, graças a Deus já não temos todos os vícios, mas temos a maioria deles, né? E a gente deve combatê-los, né, de verdade, porque nós somos anjo em potencial e a gente precisa imitar, né, o exemplo de Jesus. E Jesus, ele nos disse que se alguém quer ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Para que a alma alcance os altos cimos da paz em seu próprio cerne, não vale só que tenha conquistado as primeiras posições no mundo das aparências. Torna-se fundamental que cada ser, nas funções que estagia, faça-se um servidor do seu próximo, desinteressado. Faça-se um servidor do seu próximo, desinteressado. Conhecemos alguma coisa quando conseguimos penetrar a intimidade sobre esta coisa. Ora, eu preciso gostar do outro, eu preciso ser um servidor do meu próximo. Como assim eu ser servidor do meu próximo? E aí nós vamos entender, né, segundo Raul Teixeira, que conhecemos alguma coisa quando conseguimos penetrar na intimidade sobre esta coisa. Enquanto a verdade em nossas vidas não passar de mera informação, ela não nos libertará, porque não somos obrigados a fazer aquilo de que fomos informados. Entra por um ouvido, exemplo, né? Entra por um ouvido, sai pelo outro. Daí então a verdade nos libertará quando ela passar de ser uma vivência nossa, um estilo de vida nosso. Aí então, por amar a verdade, por respirá-la, por sensibilizar por ela, a criatura humana conseguirá se libertar para uma vida mais harmonizada e mais feliz. E ele, Jesus, revelou um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Então Deus é amor. Qual é o pai, a mãe, o pai que não vai dar o melhor para o seu filho? Deus é justo, Deus é bom. E a gente nunca pode esquecer disso. Então, se há misérias humanas, se o planeta ainda há tanta aflição, somos nós que provocamos tudo isso. É bom que fique sempre muito claro. E com o amor, a lei manifestou-se na terra no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são que os instrumentos divinos de sua exteriorização, com aquele Cordeiro de Deus, alma da redenção de toda a humanidade. Isso a gente vai achar no Consolador, né?
Emmanuel falando de Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que se tornou todo amor, para nos trazer os exemplos, porque ele não escreveu uma linha, mas ele deixou todo o seu legado de amor para que nós pudéssemos o quê? Imitá-lo, segui-lo, para que nós pudéssemos fazer de modo igual. E Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As leis do amor, de justiça e de caridade simbolizam um roteiro seguro para que, devidamente vivenciadas e entendidas, permitam à criatura experimentar de fato a anelada felicidade. É isso mesmo, meus irmãos. Estamos todos fadados à felicidade, a sermos pessoas melhores, a sermos anjos, a alcançarmos o mesmo padrão evolutivo de Jesus. É bem verdade que quando a gente alcançar o padrão evolutivo de Jesus, ele vai estar muito mais além. Mas Jesus é todo amor. Então a lei do amor, essa lei do amor, que é Jesus, que ele veio nos trazer, né? Esse amor a um Deus único, a esse amor ao próximo, que possamos irradiar cada vez mais amor, esse sentimento sublime que Deus nos ensinou, que Jesus nos ensinou através dos seus ensinamentos, que possamos ter uma ótima semana, que possamos refletir sobre esses ensinamentos e possamos nos questionar toda noite, como nos disse Santo Agostinho no livro dos Espíritos, né? O que será que eu fiz hoje? Será que o que eu fiz, eu magoei alguém? Será que eu fiz uma coisa boa? Então, toda noite que a gente possa refletir sobre o que fizemos, para que no próximo dia possamos não repetir as mesmas falhas. Então, a Joana, quando ela fala sobre esse amor maior, esse amor no coração, ela diz, né, que o amor deve inaugurar o seu primado, irradiando-se como soberana luz em todas as direções. Então, se possamos irradiar esse amor por todo o nosso planeta, que se a gente ainda não consegue irradiar, na verdade, por todo esse planeta, que possamos irradiar para os nossos filhos, os nossos amigos e principalmente por aqueles que não simpatizamos muito bem, muito ainda, né? Possamos ter um dia, uma ótima semana e que possamos refletir os ensinamentos de Jesus para que o nosso caminhar seja um caminhar mais suave, com muita reflexão, árduo sim, mas mais suave porque temos conhecimento desse amor maior que é Jesus. Obrigado, meus irmãos, e que possamos seguir sempre o nosso Mestre, lembrando que Jesus, ele trouxe esses ensinamentos, lembrando que a verdade sempre nos libertará. Então, que possamos ter essa verdade em nós e que possamos exalar amor em nossas obras, em nossas vidas. Fiquem em paz, um ótimo dia para vocês. Até breve.